Sou o Marcos e atuo na área de endocrinologia, hoje na preceptoria da residência de clínica médica lá no Paraná também. E aí a gente conversou, se entendeu, nossos propósitos bateram, nossas ideias bateram, a gente resolveu iniciar esse projeto aí, um pouquinho diferente. Eu e o Marcos, né, eu sou geriatra, a empresa é chamada Maru Cuidado Compartilhado. A ideia do Maru Cuidado Compartilhado, né, o significado do Maru é uma palavra em japonês, significa círculo mesmo, completo, círculo, aliança, né, plenitude. Então a gente está querendo realmente levar isso para os nossos pacientes. E o meu propósito é deshospitalização, onde eu odeio o hospital, inclusive estou saindo do hospital, né, literalmente. E eu quero, né, o meu sonho é realmente tentar deshospitalizar, né, todos os pacientes que estejam na minha frente. O meu sócio é engajar o paciente para ele querer cuidar do própria saúde, e a gente quis juntar isso e transformamos numa palavra chamada autonomia. É justamente isso que a gente quer. A gente quer que o nosso paciente tenha autonomia para cuidar da saúde e que consiga ficar, através dessa autonomia, longe do hospital. Ele mesmo sabendo tratar da própria saúde, vai fazer com que ele vá menos para o hospital, para o pronto-socorro principalmente, né? Então, por causa disso, a gente abriu a nossa empresa com meta de autonomia, engajamento e deshospitalização. E o nosso meio, a gente está pensando em oferecer 4 formas de tratar essas pessoas. Que é o método tradicional, né? Claro, que a gente vai ter consultório comum mesmo, de atendimento comum, mas a gente vai ter que ter um meio educacional, fazendo com que o povo entenda, né, a sua própria doença e possa ter uma autonomia, e assim engajando para ter o seu próprio cuidado. Um formato de assinatura para poder fazer um acompanhamento contínuo. É como se fosse, quando a gente vai para academia, escola, normalmente a gente faz uma assinatura mensal. Isso a gente não vê muito na medicina, né? E a gente está querendo fazer uma metodologia de assinatura para a gente começar a ter um acompanhamento contínuo desse paciente. E as visitas domiciliares, para a gente realmente conseguir separar os pacientes do hospital. E a primeira coisa que a gente quer propor, né, é fazer um consultório que ninguém vá de jaleco. Ah, mas por que ninguém vai de jaleco? Isso é ruim, porque a gente tem uma imagem de que quando você utiliza o jaleco, você é o doutor, né, e eles te respeitam por causa disso. Infelizmente, a gente sabe que a própria doença do jaleco branco, né, acontece justamente por causa que o paciente fica nervoso. E a gente entende que realmente o jaleco branco, de qualquer forma, é uma capa que esconde o nosso corpo. Isso é uma barreira, né? O fato de você ter uma barreira visual já faz com que a pessoa fique um pouquinho o pé atrás mesmo de conversar com a gente. E a gente sabe que muitas pessoas não vão utilizar o jaleco separado dentro de um hospital e de um consultório. Então a gente não quer levar realmente problemas hospitalares dentro de um consultório. Daí a gente não vai querer que os nossos profissionais utilizem o jaleco por motivo de higiene, por motivo de trava entre o paciente e o médico, e também para a gente sentir a mesma temperatura dos nossos pacientes, né? O que a gente vê muito de médicos colocando o ar-condicionado lá numa quantidade intensa e o paciente tremendo de frio, a gente vê isso como rotina. A gente quer que dentro desse tratamento tradicional, né, no atendimento de consultório tradicional mesmo, que seja um consultório integrado, e a gente vai querer utilizar um programa chamado MedLink. Esse programa chamado MedLink, né, consegue integrar, é um prontuário, consegue integrar vários profissionais, né, dentro de um sistema. Então a gente vai utilizar um prontuário eletrônico, um sistema que consiga integrar todos os profissionais para conseguir comunicar entre si. O edifício onde a gente vai atender chama edifício Golden Office Corporate. Estrategicamente, a localização dela está entre o Noroeste, a Asa Norte e o Lago Norte. Então a gente está querendo justamente tratar gente que esteja com poder aquisitivo A ou até A mais. Ou seja, a gente está querendo realmente fazer esse atendimento integrado para pacientes que tenham um poder aquisitivo alto, né, elite da população. A gente está numa sala térrea, onde tem um acesso para cadeirante com muita facilidade. Isso tudo foi pensado justamente para integrar os nossos pacientes, onde o paciente não vai ter problema de estacionamento,
não vai ter problemas em relação à mobilidade, de entrada de cadeira de roda, não precisa ficar passando por vários recepcionistas para conseguir chegar lá no sexto andar, né, de passar para o recepcionista, passar para o elevador, passar pelas catracas, para finalmente conseguir ir para o sexto andar para conseguir ser atendido por médico. Não é isso, nosso acesso é direto. Né? Esse aqui é a sala de procedimento, a gente vai ter uma sala de procedimento / sala de vacina. Então a gente na realidade está querendo mais prevenção. Se a gente está querendo mais prevenção, então a gente está querendo implantar uma sala de vacina. Aqui seria o nosso consultório 2. Perceba que a proposta do nosso consultório não tem nem mesa entre os pacientes, né? O paciente vai ficar aqui no sofá e o médico vai ficar sentado aqui. Perceba que é um ambiente onde tem sofazinho, mais aconchegante, né? Não é um ambiente que aparenta ser hospital. A gente tirou aquela cor branca, azul, que causa delírio, inclusive, para os idosos, né? Futuramente a gente quer estagiário justamente para ficar digitando para a gente enquanto a gente fica fazendo consulta, justamente para não ter o problema de não ter contato visual. Muitas pessoas têm problema de fazer contato visual com o paciente porque fica digitando toda hora e vendo a tela. E aqui é o nosso consultório 1, que é o consultório maior que a gente vai ter, tanto é que o sofá também dá para perceber que é maior, né? Os dois consultórios a gente tem uma tela, até mesmo para a gente poder mostrar para os nossos pacientes, né, ensinar para os nossos pacientes sobre a doença do próprio paciente. Se você quiser mostrar alguma figura, quiser mostrar alguma coisa, daria para projetar aqui na tela. E a ideia é que, como fala aqui no números 11 e 14, não posso eu sozinho conduzir toda essa multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Por isso, eu quero a ajuda